Multiversal Flaviano. Do Brian Litvin, Conhecendo os Pais da Igreja, ele vai dizer o seguinte, ó. De acordo com Marcião foi um dos primeiros que ele vai fazer uma separação do Deus judaico e do Deus cristão. Então, o Deus judeu é mau e o Deus cristão é bom. Então, Marcião, no século II, é o primeiro que vai fazer isso. Ó. De acordo com Marcião, os judeus adoravam o antigo Criador que havia moldado o nosso mundo desprezível. Mas durante todo o tempo sempre houve outro Deus, antes desconhecidos para a humanidade, e finalmente enviou Jesus para nos dizer que nossos pecados são automaticamente perdoados sem punição alguma. Adolf von Harnack, o maior comentarista moderno sobre Marcião, escreveu que a melhor maneira de entender sua verdadeira atitude para com o Antigo Testamento e o judaísmo é vê-la como ressentimento. Seu cristianismo é elaborado com base em um ressentimento contra o judaísmo e sua religião. Em uma obra clássica sobre estudos patrísticos, von Harnack retratou Marcião como um Martinho Lutero da antiguidade. Então, veja de onde Lutero tirou essas ideias dele antissemita. Marcião e João. Então, desde o primeiro século até o 2, então, Marcião, ele não está tirando isso da cabeça dele. Tá? O objetivo dos autores dos evangelhos, do grego Evangelion, Boas Novas, não era escrever a biografia de Cristo, e sim propagar a nova fé. Com todas as alegorias que um texto religioso merece. E, como era natural, eles escreveram influenciados pelo clima de rivalidade que existia no século I entre a incipiente comunidade cristã e o judaísmo. Isso explica as agressões aos judeus que vemos no Novo Testamento. Olha, tá? Então, veja, novamente, não é eu e o primo que estamos dizendo aqui que os evangelhos são antissemitas. Ó. Então, esse autor aqui desse livro vai dizer isso. Ó. João, por exemplo, afirma que os judeus são filhos do diabo. Então, novamente aqui. Então, os nossos amigos lá, né, os nossos 3 amigos disseram que, quando eu e o primo trouxemos aqui, dissemos que o Evangelho de João, que os judeus são filhos do diabo, eles usam um livro de um autor para dizer que a gente está errado. Mas veja aqui, ó, novamente, temos outros autores aqui que corroboram com a nossa tese. Ó. Mateus diz que todos os judeus se culparam pela morte de Jesus, pedindo que o sangue caísse sobre eles e seus filhos. Ou seja, os primeiros pregadores cristãos acusaram não só os judeus contemporâneos pela morte de Jesus, mas todas as gerações seguintes. Exatamente depois do século IV até o século XX, eles foram perseguidos. No mesmo livro, o autor vai dizer assim, ó, o cristianismo tinha chegado para superar o judaísmo. E os judeus, ao negar Jesus como Messias, haviam quebrado a aliança com o Criador e se revelado impostores. Esse era o teor dos discursos feitos por João Crisóstomo, ali do século V, né, o arcebispo de Constantinopla e um dos pais da Igreja Católica. Se os ritos judaicos são sagrados, isso aqui é o João Crisóstomo vai dizer, ó, se os ritos judaicos são sagrados e veneráveis, nosso modo de vida deve ser falso. Ou seja, se os judeus estão certos, nós cristãos estamos errados. Disse Crisóstomo. E aí ele vai continuar assim, ó, mas se o nosso modo de vida é verdadeiro, ou seja, dos cristãos, como de fato é, o deles, ou seja, dos judeus, é fraudulento. Então, novamente, nós cristãos e eles judeus. Então, veja que não é na patrística, não é no segundo século. No primeiro século ali, a gente já vê essa separação, nós e eles. Mais aqui um texto dele aqui. Ó, o estrago já estava feito, claro. Na Europa medieval, os judeus foram culpados pela peste negra. Aí, toda desgraça que acontecia na Europa, os cristãos diziam que eram judeus. Então, veja o que eles passaram, o que esse povo passou durante séculos, né, sendo perseguidos por um personagem que não existiu. Né? Criaram um personagem, uma morte fictícia, e imputaram isso nos judeus. Então, assim, quem realmente sofreu não foi JC e os discípulos, foram os judeus, né, desde o século IV até... Né, ó,
foram culpados e passaram ao imaginário popular como seres dotados de chifres e rabo, fazendo rituais com sangue de crianças cristãs e confabulando para dominar o mundo. A propaganda nazista, olha só o nosso amigo lá, primo, lembra que ele falou da propaganda russa? Ou seja, os cristãos também fizeram a propaganda nazista cristã absorveu esses elementos. Os cartazes do Terceiro Reich compararam o judeu a um polvo gigante que espalhava seus tentáculos sobre arianas inocentes. Ou seja, exatamente o que nossos amigos lá acusaram, né, os russos, de Stalin, o homem do bigodinho também fez isso, só que do lado cristão. Ó. Diversas medidas da lei canônica entre o século IV e XV também são encontradas na legislação. Olha só, primo, sabia disso? Ó. Os textos canônicos da igreja estão lá no caderno, no livro do bigodinho. Ó. Elas vão desde a obrigação de uso de uma insígnia, estrela amarela, sobre a roupa, até a proibição aos cristãos de vender bens aos judeus. Olha só. Ó, ele vai falar do Crisóstomo novamente aqui, do pai da igreja lá, né, um historiador, né, ó. Definiu a sinagoga como templo dos demônios e abismo de perdição. Mas uma coisa que chama especial atenção em suas homilias, ele se propunha curar pessoas que estavam sofrendo de doença judaizante, como os judeus fossem doentes. Ou seja, todos os soldados lá que queriam praticar os ritos judaicos, Crisóstomo dizia que isso era uma doença, ele tinha que se afastar dos judeus. Novamente, cristãos são uma coisa, judeus outra. Então, nós acreditamos, sabemos que cristãos eram romanos, né? Mas a galera aí não quer saber disso, né? Acham que eram judeus cristãos. Judeus cristãos contra judeus. Você consegue entender isso, primo? Judeus cristãos brigando com judeus, né? Não faz sentido. Ó. Graças a esses antigos pregadores, o mito do judeu assassino de Cristo ganhou tanta força que até hoje muita gente acredita nisso como um fato histórico. Então veja que, assim como o nosso amigo Érico lá quer dizer que nós estamos propagando mentira e ele precisa acabar com isso, veja que, na verdade, eles estão propagando mentira. Nós estamos trazendo realmente a verdade aqui. Né? A igreja só retirou formalmente a acusação no concílio. A acusação dos judeus aqui como matadores de Jesus foi tirada onde, primo? No Concílio Vaticano II, em 1965, cara. Quantos séculos? Ó, desde o século IV até o século XX, cara. Ó, quase 2000 anos depois. Flaviano. O Novo Testamento. Em seu verdadeiro contexto.